Agora, massa crítica, o fenômeno do centésimo macaco. Você já ouviu falar sobre isso? Então vamos lá, pesquisadores lá na época, entre 52 e 58, eles estavam fazendo essa pesquisa, pesquisadores lá na ilha de Koshima, uma ilha lá no Japão, estavam estudando os macacos daquela ilha, tá? E aí eles fizeram um estímulo novo para aqueles macacos. Eles jogaram batata doce na areia. E aí os macacos começaram a se aproximar, pegar e começaram a perceber que aquilo é um alimento e começaram a comer. Bom, é um estímulo novo, como é que isso vai funcionar? Porque esse alimento não tinha lá. E aí os macacos vão comendo aquilo, só que aquilo está sujo de areia. E aí come, alimenta, mas tem um desconforto por causa da areia. E aí os pesquisadores observaram, tinha uma macaquinha de 18 meses, que eles deram o nome de Ima, ou Imo, agora não lembro, mas acho que é Imo, mas é macaca, né? Uma macaquinha. E aí essa macaquinha, eles observaram que de repente essa macaquinha, antes de comer, ela lavava a batata na água e aí ela comia. Conclusão, ela conseguia ter um benefício maior, ela se alimentava sem ter o desconforto. E essa macaquinha começou a fazer e ensinar para os outros como é que faz. E aí os outros também começaram a fazer. Algo interessante que os pesquisadores observaram é que, geralmente, os mais jovens aprendiam mais rápido as coisas novas. Então, os mais jovens que acabavam ensinando para os mais velhos essa dinâmica de lavar as batatas. Bom, esse fenômeno ele foi ampliando, os macacos começaram a lavar antes de comer, e aí aconteceu um fenômeno muito estranho, foi assim, de uma hora para outra, deu um salto quântico, que aconteceu um fenômeno estranho. Todos os macacos daquela ilha lavavam as batatas. Inclusive nas áreas onde ainda não havia chegado esse conhecimento. Aconteceu um fenômeno estranho. Os macacos aprenderam a lavar a batata. Como? O conhecimento veio por outro lugar. Veio por uma memória coletiva, veio por um inconsciente coletivo, como Jung falava, veio por, sei lá, registro akáshico, veio por o Hellinger utiliza uma terminologia que fala assim, a alma da família, alguma coisa que tem na família que afeta todos os descendentes. É interessante que esse conhecimento ele passou para um outro plano. E todos os animais dali começaram a aprender. E aí, em 58, os pesquisadores viram um fenômeno estranho, porque nas outras ilhas, os macacos todos começaram a lavar. E nenhum deles tinha contato com o pessoal da ilha de Koshima, lá que a macaquinha Imo começou a fazer. E aí, de repente, todos lavavam as batatas. E aí eles deram o nome do fenômeno do centésimo macaco. E aí a situação é o seguinte, quando tem uma massa crítica, no caso aqui, o suposto, teórico, hipotético, centésimo macaco, quando um grupo de elementos daquela espécie adquiriu esse conhecimento, esse aprendizado, e que é benéfico para a espécie, todos da espécie recebem esse conhecimento. De onde? Campo de informações, né? Como é que essas informações chegam? Como isso ocorre, eu não sei te dizer, mas isso ocorre e é assim que funciona. Então, de repente, esse mecanismo que tem a ver com o campo morfogenético, veja, a espécie inteira está conectada. Você acredita que você é um ser isolado no mundo? Não é. Você tem conexões profundas com a sua família, você tem conexões profundas com a espécie humana, você tem conexões profundas com todos os seres vivos que tem aqui. Agora, se o seu nível de consciência é desse tamanhozinho, então, fala, não, eu sou só eu, minha mãe, sei lá, é desse tamanho. Não é, mas se você quer acreditar, seu nível de consciência é pequenininho, paciência. Mas olha só o que acontece. E aí, esse fenômeno da massa crítica, então, leva à mudança na evolução da espécie. Por quê? Essa espécie se adaptou melhor na natureza com aquele tipo de elemento, de alimento que tem lá. E aí, todos os ganhos que vão acontecendo com as espécies, todos os elementos da espécie vão recebendo. Bom, criou um campo morfogenético. E esse campo leva todos os elementos a pegarem essa informação e agirem dessa forma, ó, campo morfogenético. E aí eu vou colocar, isso aqui é na natureza. Agora imagina na seguinte situação, uma família que tem um trauma, aconteceu um trauma em alguma geração familiar. Esse trauma quebra a conexão com a natureza. E para sobreviver, pode ser que os elementos criem mecanismos de sobrevivência para fugir, esconder do trauma, não para resolver. E isso fica sendo repetido dentro da família e passado para os descendentes. E aí, de repente, aquela família entra num caminho desconectado da natureza e rompe as regras básicas da natureza, rompe com o campo morfogenético da natureza, porque pelo trauma ficou aprisionado no campo doentio da família. Fernando, estou confuso, então vou passar para você uma outra experiência, também com macacos. Pegaram 5 macacos e colocaram numa grande jaula. E nessa jaula,
tinha um tronco. E os macacos adoram fazer o quê? Subir no tronco da árvore. E aí os pesquisadores fizeram a seguinte dinâmica. Cada vez que um macaco ia subir no tronco, os outros 4 recebiam um choque ou um banho de água fria. Eu já vi essas duas versões. Eu não sei exatamente qual delas era a realidade, mas era algo assim. Tinha algo desprazeroso que prejudicava os outros. Então, o que acontecia? Cada vez que um macaco tentava subir, os outros 4 começaram a segurar e impedir que esse macaco subisse. Não é algo da natureza de subir? É, mas ali naquela situação, quando um subia, os outros 4 recebiam punição. E aí o que acontece? De repente, nenhum macaco mais sobe naquele tronco. Rompeu com a natureza deles, mas pelo menos eles sobrevivem e não sofrem a punição. Bom, a hora que os 5 macacos, todos eles já se adaptaram para viver naquele campo, o que os pesquisadores fizeram? Pegaram um dos macacos e puseram um macaco novo. Quando esse macaco novo chega nessa grande jaula, com aquele tronco, o que o macaco novo vai fazer? Vai subir no tronco. O que os outros 4 fazem? Opa, seguram, impedem, batem nele, fazem de tudo, porque não é para subir. Esse macaco novo está conectado com a natureza, não está? Só que ali, para viver naquele ambiente, naquela comunidade, ele também aprende que não deve subir. Para poder conviver com os outros, ele tem que abrir mão de subir no tronco. Então, ele não sobe mais no tronco. A hora que esse macaco já está bem treinado, tem um detalhe. A hora que troca, não tem mais punição, não tem mais choque, nem água gelada, nem nada. Não tem. Mas os macacos seguem as regras que estão lá. E aí esse macaco novo, que nunca levou choque nenhum, daqui a pouco também aprendeu. E aí os pesquisadores começaram a trocar os antigos por outros macacos novos. E acontecia sempre o mesmo fenômeno. Quando o novo tentava subir, o grupo impedia. Chegou uma hora que os 5 macacos que estavam lá, nenhum deles recebeu essa punição. Só que todos eles agem de uma forma simples. Naquele lugar, naquele campo morfogenético, não se sobe na árvore. Mas nenhum deles passou pelo trauma. Mas, naquele campo, naquela comunidade, a regra é não se sobe na árvore. Ninguém sabe por quê, mas agora ninguém sobe. E assim vai. Criou um campo morfogenético. Imagina, por exemplo, numa família que tem uma situação traumática, aconteceu alguma coisa grave em várias gerações do passado, esse trauma muda a conexão da relação dessa família com o que seria natural. Aí essa família cria referenciais diferentes e vão passando para as próximas gerações. Ninguém sabe o porquê que tem que ser daquele jeito, mas naquela família funciona assim. Tenho certeza que a sua família está cheia de conexões, de informações, de referenciais estranhos, que orientam as decisões, orientam tudo aquilo que você vai fazer na vida. E aí eu vou fazer uma pergunta, será que tudo isso aí é saudável? Você um dia já parou para perguntar e já para observar isso? A minha família é extremamente doente. Tenho certeza que a sua também é. Várias famílias são doentes. E quando desconecta do caminho da natureza, nós vamos para onde? Focamos a dinâmica da família em cima do quê? Da situação traumática. Estamos sempre presos àquela história traumática da família, que às vezes foi de várias gerações. Você está conectado com esse trauma e nem sequer percebe. Ok? Entendeu isso? Te vejo na próxima aula. Tchau.